Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Saúde e Longevidade. Hoje conversando aí com alguns enfermeiros, enfermeiras, não é? Que representam respectivamente o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e também aqui os hospitais da região do Vale dos Sinos, não é? Enfermeira Tatiana Matos, Passo Fundo, os enfermeiros Felipe Lucas e a Ângela Batistella, que são assessores da gerência de enfermagem. E nós vamos hoje conversar um pouquinho com eles para saber sobre quais são os protocolos, as novidades, aí, o trabalho em si da enfermagem, não é, que é cada vez mais uma área fundamental, né, uma vez que tantas coisas aí vêm surgindo e a dedicação cada vez maior aos pacientes com tudo que se tem hoje, né, para se realizar um trabalho ainda mais aprimorado. Então eu quero agradecer ao Lucas, a Ângela e a Tatiana por estarem conosco. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Então, vou começar conversando um pouquinho, né, com o Felipe, que é lá de Passo Fundo, né? Saber se está muito frio por lá, Felipe. Deve estar, né? Bem, então conta pra gente um pouquinho, Felipe, como é que é o trabalho de vocês aí no Hospital São Vicente de Paulo? Então, boa noite a todos. Meu nome é Felipe Lucas, como você já falou, sou assessor da gerência de enfermagem. Trabalhamos num hospital aqui que é considerado os maiores do interior do estado. É um hospital com mais de 700 leitos. Nossa, é bastante, hein? Realmente é um grande hospital. É verdade. Temos em torno de 3.600 funcionários e só na enfermagem em torno de 1.700 funcionários. Puxa vida, hein? É um bocado de enfermeiros aí. Ganhou da nossa Unimed aqui. Então, a gente tem um desafio enorme aqui, então, como gerência de enfermagem, né? Que é organizar e dar condições para esse pessoal trabalhar de uma forma que se cumpra os protocolos, que se trabalhe da melhor forma, sempre pensando no bem-estar do paciente e na segurança do paciente. Então, a nossa função aqui, a gente trabalha com os protocolos institucionais, a gente monta os fluxogramas de atendimento, a gente procura elaborar estratégias sempre pensando em que, por mais que a tecnologia venha sempre para melhorar a nossa vida, a gente sabe que a enfermagem é muito pele a pele, toque a toque com o paciente. Então, a gente precisa estar junto com o paciente, a gente precisa escutar o paciente, a gente precisa estar próximo. E nós somos os profissionais que ficam mais próximos dos pacientes, né? Então, tudo o que acontece com os pacientes, tanto de bom quanto de ruim, muitas vezes a enfermagem é a primeira a chegar e identificar esses problemas. Então, o nosso desafio aqui é esse, é estar capacitando esse pessoal. Tivemos um desafio enorme agora com a pandemia, é como tu entrar numa guerra sem saber as armas que vão ser usadas, né? Sim. Então, nós mesmos aqui estávamos inseguros, nós não sabíamos muitas vezes o que ia acontecer, mas ao mesmo tempo nós tínhamos que manter a equipe motivada, dar força para a equipe, fazer com que a equipe não se desmotivasse e atendesse o paciente. Então, foi desafios bastante grandes. A gente ficou durante esses 2 anos praticamente acompanhando tudo o que acontecia, as mudanças que tinha nas leis, os protocolos estaduais e federais, adaptando para a nossa realidade. A gente atendeu inúmeros pacientes aqui no hospital. Então, a gente foi referência para toda a região. Chegou um ponto que a gente tinha praticamente a metade do hospital com pacientes internados. Abrimos várias UTIs. Então, a gente fez o caminho de abertura e depois todo o caminho de fechamento desses setores. Então, hoje no hospital a gente está com 3 setores que atendem Covid. A gente diminuiu bastante, mas ainda temos, né, essa insegurança, esses problemas, os afastamentos causados por essa doença. Verdade. Então, a nossa função aqui é o quê? É estar sempre pensando. Eu disse o seguinte, nós aqui estamos trabalhando com a mente, com a cabeça. Pegar os problemas que acontecem
elaborar estratégias junto aos órgãos como o Núcleo de Segurança do Paciente, diretoria, direção médica, controle da infecção, e fazer com que, se acontecer um erro, que esse erro seja mitigado para que não aconteça novamente, né? Então, a gente está sempre trabalhando para isso. É um esforço, né, muito grande, realmente, especialmente no que tange aí bom, enfim, riscos, né, em geral que tu citaste aí, aos pacientes. Mas tu falaste lá no início a questão da humanização, né, essa coisa de pele a pele, né, de estar direto com o paciente, de às vezes fazer o primeiro atendimento, uma triagem, geralmente, né, para direcionar. E a enfermeira Tatiana é uma enfermeira já bastante experiente aí também, e ela é especialista em diversidade, ela é mestre, né, em diversidade e inclusão social, que trata muito dessa questão da humanização, não é, Tatiana? Sim, é bem importante, né? Acho que a humanização é a base de tudo, é a chave da nossa profissão, né? Então, não existe, né, enfermagem sem humanização. Então, realmente é como o Felipe falou, né? Eles estão mais na parte da gerência, né? Do serviço da gerência, e é bem importante, né? O suporte que eles precisam dar para a equipe de enfermagem, né? Então, não é só colocar eles para trabalhar, né? Eles precisam do suporte, eles precisam de base, né? E o que vocês, né? Eu ia fazer uma pergunta para vocês, né? O que vocês utilizaram, né? De inovação, né? O que vocês tiveram que fazer, então, para dar esse suporte para a equipe de vocês, para dar essa base? Eu trabalhei também, né, junto na parte do Covid, né, na parte assistencial. Agora eu estou um mês fora, né, da parte assistencial. Fiquei mais com uma responsabilidade técnica que eu tenho de um produto que nós utilizamos aqui no Vale dos Sinos, e ministro aulas na universidade e no curso técnico. Então, saí um pouquinho da ciência, mas trabalhei toda a pandemia, né, e o grande desafio que nós tivemos foi realmente como lidar agora com esse paciente que ele é hipertenso, ele é cardíaco, ele é diabético, ele está grave, então ele está com uma doença hoje que para nós foi um mistério, né, que nos levou a vários desafios a lidar com esse paciente, um paciente muito, mas muito grave, né, muito, mas muito instável, que a gente mal podia tocar nele, que a gente, né, ele desestabilizava. Então, assim, aqui a gente, em cada região, em cada hospital, cada um buscou, né, então, produtos inovadores, pesquisou o que fazer com o paciente quando ele fica pronado muito tempo, que não era o que nós tínhamos de tratamento aqui, né. Então, hoje, o paciente com Covid ficava 48, nós tivemos paciente 72 horas pronado, né, então, como um paciente desse não fazer lesão, como higienizar esse paciente sem que ele desestabilize, né, então, como fazer quando ele está supinado, como mobilizar esse paciente, não só ele, junto a gente tinha todos os outros, né, então a gente teve vários desafios, aqui a gente fez uma busca, né, então também cada hospital no seu tempo, no seu momento, na sua questão socioeconômica, né, então buscou essas inovações, né, esses novos métodos, né, então, e ao mesmo tempo, como fazer essa gerência de tudo isso, né, então, porque são coisas novas que nós também não sabemos, a nossa equipe também não sabe, então como lidar com tudo isso, né, treinar eles com uma coisa que é novo para nós também, né, então essa parte da gerência, acredito que é um desafio, né, super desafiador, né, o que vocês buscaram nisso, né, aí em Passo Fundo com 700 pacientes, né, meu Deus, e muitas, eu faço muita visita, né, assim, em hospitais e tal, pela questão da responsabilidade técnica, e eu tenho reparado que os hospitais, eles têm mantido alguns produtos, né, algumas coisas que foi descoberto, e foi tão bom
né, a qualidade do produto, a forma de utilização que se viu que era bom para continuar com ele, né? Que facilitou, porque na realidade a gente buscou questões para facilitar o nosso serviço e, ao mesmo tempo, manter a assistência do nosso paciente, né? Que era o que ele precisava, o que ele precisa, né, de momento. Então, tem lugares que ainda ficaram com rotinizaram, né, implantaram, então, agora, algumas coisas novas, né, e vocês, com 700 pacientes, o que vocês fizeram, né? Olha, a gente vai saber daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, porque eu tenho ainda, né, muitas curiosidades aí para saber, né, desse pessoal aí de Passo Fundo, né, com todo esse trabalho. Mas a gente já volta com vocês aí no nosso Saúde e Longevidade. Estamos de volta com o nosso Saúde e Longevidade, hoje conversando com os assessores da gerência de enfermagem, o Felipe e a Ângela, lá do Hospital São Francisco de Paulo, em Passo Fundo, e também com a enfermeira Tatiana Matos, que atualmente atua mais na parte técnica, não é? Mas que esteve aí ao longo desses 20 e tantos anos aí, né, de experiência, enfrentando vários desafios, mas especialmente, não é, como ela mesmo disse no outro bloco, a questão da Covid, que exigiu, né, esforços de todos. E eu fico pensando, conversando agora um pouquinho com a enfermeira Ângela, né, que vocês assessoram, então, uma equipe, a gerência de enfermagem, digamos. Se atuar, não é, esses milhares, né, de enfermeiros, né, que atuam aí, já é difícil, né, essa atuação. Imagina gerenciar tudo isso, né, porque são muitos e muitos e muitos detalhes, né, e eu fiquei aqui me imaginando que é necessário praticidade para todas as ações, além de, né, de controle de riscos, de infecções, de enfim, né, tantas outras coisas, a questão da humanização que nós falamos, é um leque enorme. Então, assim, Ângela, como vocês atuam frente a, então, essa gerência de enfermagem, né, como assessores, para trazer, assim, ações que sejam mais práticas, mais otimizadas, para que as equipes possam trabalhar de uma forma melhor, quem sabe até mais ágil, mais ergonômica, sem deixar a qualidade de atendimento de lado, não é? Na verdade, que nem o Felipe comentou, principalmente na questão da pandemia, a gente recebia muitas informações, né? Ou a gente recebia informações que vinham de processos ou de protocolos que vinham do Estado, ou mesmo que vinham a nível federal, do próprio Ministério. Então, eram informações que chegavam diariamente. Então, o processo que a gente estava fazendo até então, ele mudava, a gente tinha equipes de todos os setores de atendimento com paciente com Covid que deveriam saber, receber essa informação. Então, o primeiro momento era receber informação do Estado, né, de todas as, ou a gente recebia a nível de vigilância ou do próprio controle de infecção, né, fazia reuniões, então, com essas lideranças, então, dos setores que eram responsáveis, dessas diretorias que eram responsáveis, então, pela definição de como é que ia ser o protocolo, montava o protocolo e daí estatava isso para as equipes. Então, ia realmente a campo, a gente ficou várias e várias vezes fazendo treinamentos, até a gente brincava que era manhã, tarde e às noites que a gente tinha que treinar. Então, todas as equipes, então, de ponta a ponta, elas tinham que saber como é que ia funcionar, como é que ia ser o processo, o que tinha mudado no protocolo. Então, a gente mudava, ia a campo e treinava todas as equipes. Né? Então, foi um processo, eu vou dizer, bem difícil, ele foi bem exaustivo, tanto para nós que tínhamos que passar uma informação correta, né, e que as equipes entendessem, né, aquela informação, então tinha que ser uma informação clara, e da mesma forma a gente tinha que seguir as informações como elas vinham, né, tanto do Ministério da Saúde, quanto vinham da Secretaria Estadual de Saúde. Então, assim, foi um trabalho realmente diário, assim, de mudanças nesses protocolos,
de abrir setor novo de Covid, de treinar essas equipes novamente, né, de ter todo um suporte, vamos dizer assim, da equipe do SESMIT, do controle de infecção, das próprias diretorias da própria administração para aquisição de materiais, e a gente sabe que na questão do Covid nós tínhamos muito materiais escassos, e também pegando um gancho ali da Tatiana, que tecnologias a gente usou, a gente tem um grupo de pele também bem atuante no hospital, onde a gente conseguiu também procurar essas novas tecnologias para esse paciente novo que a gente estava recebendo, porque da mesma forma como foi a própria pandemia da H1N1, que ela foi num período mais curto, a gente teve que se adaptar, então foi de um dia para o outro, a gente tinha que receber esses pacientes, de que forma a gente iria recebê-los, né? Então, de forma também a gente ia acolher essa equipe que também estava com medo, nós estávamos com medo, né, de como é que a gente abordaria as equipes. Então, foi todo um trabalho com assistente social, com psicólogo aqui do hospital, dando suporte também, junto com o próprio SESMIT, para os nossos funcionários, para que eles recebessem esse paciente e esses novos desafios, que era a questão da pandemia da Covid, que ela ainda se apresenta, né, desafiadora, porque ela ainda não terminou. Sim, parece até que está dando uma reativação aí. Mas olha, entre essas dezenas de coisas, te ouvindo falar, Ângela, tu falaste em grupo de pele. E uma das coisas assim que eu percebi, vivenciei também, realmente foram os problemas, né, com as lesões de pele por decúbito, né? Tanto na Covid em função de posição dos pacientes, assim, que é a pronação, né, que é o virar de barriga para baixo, né, para os nossos telespectadores entenderem melhor, né, e a pressão, né, de um membro parado, qualquer parte do corpo, né, faz com que a pele vá sendo macerada, né. E aí tem que cuidar para não entrar bactérias, enfim, a higienização já é outro desafio, né? E também outros pacientes, né, com sequela de AVC, que também tem que estar mudando o decúbito e tantos outros que ficam às vezes muito tempo acamados. E eu vou aproveitar para... Oi, desculpa, pode falar. Para entender um pouquinho, ele era um paciente que a gente dizia que ele estava cheio de fios, porque ele tinha um tubo, ele tinha várias medicações que ele estava recebendo em acessos, né? Então era um paciente de difícil movimentação, não é simplesmente você pegar e você virar o paciente. Você tem todo um processo que você tem que fazer, né, todo um cuidado que tem que ter, então isso envolvia muito a equipe, né, então tu tinha que ter toda a equipe de enfermagem pronta para isso, a equipe médica nos auxiliava nesse sentido, a fisioterapia, então se a equipe não caminhava junto e ela não tinha conhecimento de todo esse processo, ficava muito difícil. Né, então, e o paciente sofria também, então a gente teve toda uma organização nesse sentido, inúmeras reuniões para que essas equipes elas estivessem no mínimo preparadas, né, para poder atender esse paciente da melhor maneira possível. Verdade, e aproveitando aí, né, o gancho, digamos assim, vou puxar a brasa um pouquinho para o assado aí da Tatiana, porque há cerca de 3 anos atrás, aqui na Unimed, nós vimos assim um problema muito sério na questão da hora do banho, né? Inclusive meu esposo, né, atua diretamente nesta área de produtos e serviços, né, então há uma dificuldade, a questão ergonômica, gastos, água, toalhas pesadas, lavanderia, tudo é custo, né, vocês assessoram a gerência, eles devem também dar um duro em vocês aí, né, em relação a isso, quer dizer, que é qualidade, que é bom preço, que é, né, e que dê tudo certo. E a gente começou a usar umas toalhinhas que se chamavam, antes de eu conhecer a Tatiana ainda, né, que se chamavam banho fácil. E hoje elas se chamam toalhas higienizadoras PED, né, e aí, né, a Tatiana depois começou a representar essas toalhinhas. Nós estamos usando até hoje e, assim, é muito fácil de dar o banho no paciente, né, muito fácil mesmo. Então, aproveito que a Tatiana está aqui, né, para elogiar o produto, dizer que realmente para nós, assim, foi muito importante,
para os técnicos, especialmente nesta hora, né, por questões de praticidade, ergonomia, custo foi muito bom. Então, Tatiana, olha, os produtos que tu representas aí, né, são de fato maravilhosos. Essas toalhinhas aí vieram muito a calhar, digamos assim, né, e permanecemos, né. Hoje o Hospital Unimed é um dos mais modernos do Brasil e a gente não podia deixar por menos, né. Foi um dos produtos inovadores, embora a Unimed já utilizava, né? Então, por uma questão, tanto pela questão da implementação, porque o hospital se renovou, né? Se inovou muito, né? Então, ele é o que tem. A gente está buscando sempre o que há de melhor, né? O que é top, assim, todos os, né, equipamentos, tecnologia. Gente, nós vamos conversando e o nosso tempo passa assim voando, né? Nosso programa já está encerrando, mas eu não conversei tudo que eu queria conversar com vocês. Então, nesse momento eu quero agradecer, mas já deixar aqui o convite, a gente combina depois aí, se vocês tiverem mais um tempinho com a gente, para estar novamente aqui falando de todas essas coisas e tudo que está sendo feito, enfim, né, desse assunto extenso, né, que realmente a gente mal engrenou aí, né, porque tem realmente muita coisa bacana. Então, infelizmente, hoje, né, nós encerramos, mas em breve, se vocês aceitarem, né, a gente traz aqui para os nossos telespectadores mais informações. Que tal? Aceita o convite aí? Então tá, gente. Nós agradecemos mais uma vez e em breve estaremos aqui novamente com o nosso Saúde e Longevidade. Até lá!